Meu ex sempre fará parte da minha vida. Não gosta? Não, Casey. Eu disse, ok. Tudo chegou a um ponto crítico numa ceia de domingo. Uma daquelas tensas reuniões familiares antes do casamento, onde duas tribos que não têm nada em comum são forçadas a fingir que estão prestes a se unir para sempre. Meus pais, um casal tranquilo e tradicional que está casado há 40 anos, estavam de um lado da mesa. Do outro lado estavam os pais da minha noiva, Sofia, um par de terapeutas aposentados que falavam numa linguagem de psicologia popular e acreditavam que cada limite era apenas uma sugestão. E no meio de tudo estava Daniel. Daniel era o ex-namorado de Sofia, mas segundo ela e sua família, era mais como um irmão espiritual, uma parte essencial do seu ecossistema pessoal. Ele estava em cada feriado, cada aniversário, cada jantar. Tinha uma chave da casa dos pais dela. Era o constante e presunçoso fantasma no banquete do nosso relacionamento. Eu havia deixado claro os meus sentimentos sobre ele desde o início. Não sou um homem ciumento, mas acredito em limites. Acredito que um relacionamento passado deve estar no passado, não sentado à sua mesa jantando e fazendo piadas internas com sua futura esposa. Minhas objeções sempre eram recebidas com o mesmo sermão condescendente de Sofia e seus pais sobre minhas tendências masculinas possessivas e minha incapacidade de abraçar um conceito de família mais fluido e moderno. Tratavam meus valores tradicionais como um defeito de caráter encantador, mas em última análise primitivo. Eu aceitei, não porque fosse ingênuo, mas porque estava jogando a longo prazo. Queria ver até onde isso iria. Precisava saber se os alicerces que estávamos construindo eram de rocha sólida ou apenas areia. O tema da distribuição de assentos do casamento surgiu durante a sobremesa. Minha mãe, uma mulher que diz o que pensa com uma dignidade tranquila mas firme, tinha uma pergunta simples. Mãe, em Sofia, querida, começou olhando o rascunho da planta. Vejo que você colocou Daniel na mesa principal da família, ao lado da sua tia. Estava me perguntando se esse seria o melhor lugar para ele. Talvez uma das mesas dos amigos fosse mais apropriada. O clima na sala instantaneamente ficou gelado. A mãe de Sofia deixou seu garfo cair com estrondo. A própria Sofia ficou vermelha de raiva intensa. E minha mãe está apenas preocupada com a aparência, disse intervindo antes que ela pudesse explodir. Ter seu ex-namorado na mesa da família poderia enviar uma mensagem confusa aos nossos convidados. Sofia virou-se para mim com os olhos brilhando. Uma mensagem confusa? A única mensagem confusa aqui é que você e seus pais ainda vivem na década de 1950. Daniel é meu melhor amigo, é minha família. Ele fez parte da minha vida muito antes de você, fará parte da minha vida muito depois. Bem, sempre fará parte da minha vida. Pessoal, se você está acompanhando essa história e quer saber como isso termina, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. O pai dela interveio então, com a voz pingando condescendência. Pai de Sofia, em Alexandre. Já conversamos sobre isso. Suas definições rígidas de relacionamentos são o que causa insegurança. Sofia e Daniel têm uma conexão bonita e evoluída. Você deveria celebrar isso, não tentar controlar. Foi um ataque perfeitamente executado de 2 contra 1, com a mãe dela concordando solenemente. Eles vinham praticando esse tipo de manobra psicológica há anos. Mas desta vez foi diferente. Desta vez meus pais estavam ali, vendo essa mulher e sua família me tratarem, e ao nosso casamento iminente. Uma falta de respeito tão casual e arrogante. Sofia, encorajada pelo apoio dos pais, decidiu aproveitar sua vantagem. Levantou-se com as mãos nos quadris e pronunciou a frase que pararia toda a farsa de uma vez. Olhou da minha mãe para mim, com a voz alta e clara para que toda a sala ouvisse. Sofia, deixe-me deixar isso perfeitamente claro para todos. Meu ex sempre fará parte da minha vida. Ele estará no nosso casamento, estará nos batizados dos nossos filhos, e estará nas nossas férias. É um fato inegociável. Se vocês não gostam, então não se casem comigo. O ultimato ficou suspenso na sala silenciosa. Era uma declaração de guerra. Todos me olharam esperando minha reação. Esperavam que eu discutisse, implorasse, cedesse, como havia feito tantas vezes antes, apenas para manter a paz. Sofia tinha uma expressão de presunção e triunfo no rosto. Pensou que me tinha encurralado. Não disse uma palavra por um minuto inteiro. Olhei para ela de pé, com toda a sua arrogância desafiadora. Olhei para seus pais complacentes, concordando com aprovação. Olhei para meus próprios pais, seus rostos uma mistura de choque e dignidade silenciosa. E então olhei para ela novamente. O jogo de longo prazo havia terminado. Ela acabará de me mostrar o resultado do teste de estresse final, e a estrutura estava condenada. Assenti lenta e deliberadamente. De acordo. A palavra foi tão baixa, tão desprovida de emoção, que pareceu confundi-la. Sofia, em tom de zombaria. De acordo? De acordo. Você vai se comportar? De acordo. Vai parar de ser uma criança ciumenta? Levantando-me da mesa. Não. De acordo. Não vou me casar com você. Dobrei meu guardanapo e o coloquei no meu prato. E mamãe, papai, vamos embora. E sem outro olhar para Sofia ou sua família atônita e muda, nós três saímos da casa e das vidas deles. Primeira atualização, a volta para casa. A viagem para casa com meus pais foi silenciosa durante os primeiros 10 minutos. Meu pai simplesmente dirigia com os olhos fixos na estrada, as mãos agarradas ao volante. Minha mãe olhava pela
janela. Acho que esperavam que eu desmoronasse, que mostrasse algum sinal de arrependimento ou desgosto, mas não senti nada além de uma profunda, quase surreal, sensação de paz. O peso de uma farsa de 5 anos acabará de ser tirado dos meus ombros. Finalmente, meu pai falou com voz baixa e firme. Pai, você tem certeza disso? Filho, e nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Minha mãe virou-se do banco do passageiro. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas um orgulho tranquilo e feroz. Mãe, bem feito. Ela não era a pessoa certa para você. Estávamos apenas esperando que você percebesse. Quando cheguei à minha própria casa, a casa que eu havia comprado, na qual Sofia vinha morando nos últimos 2 anos, meu telefone era uma zona de guerra. Dezenas de chamadas perdidas, uma enxurrada de mensagens de texto de Sofia, seus pais, seus amigos, até do próprio Daniel, iam de furiosos a confusos e suplicantes. Mensagem de Sofia: o que foi isso? Você simplesmente foi embora. Não pode estar falando sério. Mensagem da mãe de Sofia: em Alexandre, você machucou profundamente nossa filha. Precisa voltar e se desculpar imediatamente. Mensagem de Daniel: cara, qual é o seu problema? Você está exagerando nas coisas. Todos operavam sob o mesmo engano, que isso era um ataque de raiva, um momento de ressentimento que poderia ser suavizado com alguns sermões condescendentes e um pedido de desculpas falso. Ainda não haviam compreendido a finalidade da palavra de acordo. Não respondi a nenhum deles. Em vez disso, fiz uma única ligação telefônica. Foi para nossa organizadora de casamentos, uma mulher chamada Gabriela, que era uma profissional consumada. Gabriela, sou Alexandre. Houve uma mudança de planos. O casamento está cancelado permanentemente. Houve um silêncio atônito do outro lado da linha. Gabriela, o quê? Alexandre? Os convites estão programados para serem enviados amanhã de manhã. Preciso que você pare isso imediatamente. Não envie nenhum único convite. Quanto ao resto, preciso que inicie o processo de cancelamento de todos os fornecedores. Minha ex-noiva e sua família serão seu ponto de contato para todos os assuntos financeiros daqui em diante. Eles cuidavam dos pagamentos, então terão que cuidar dos reembolsos e das taxas de cancelamento. Esta era uma parte crucial da minha estratégia. Eu não havia pagado o casamento. O pai dela havia feito isso, um fato do qual ele se certificou que todos estivessem cientes. Agora, o fardo financeiro de desfazer um evento massivo de vários milhões de reais era problema deles, não meu. Na manhã seguinte, a verdadeira onda de choque atingiu. Gabriela, fazendo seu trabalho com uma eficiência implacável, começou a fazer as ligações. A primeira, é claro, foi para os pais de Sofia. Eu teria pagado uma fortuna para ser uma mosca na parede naquela conversa. O buffet, o fotógrafo, o florista, a banda, o local. Cada ligação era outro prego no caixão do grande evento social deles. Outro enorme depósito não reembolsável perdido. O pai de Sofia me ligou com a voz transformada num rugido abafado. Pai de Sofia, o que você fez? Sabe quanto dinheiro estamos perdendo? Você não pode fazer isso simplesmente. Com voz calma, eu não fiz nada. Apenas aceitei os termos da sua filha. Ela me deu um ultimato, em aceitar seu ex-namorado como elemento permanente no nosso casamento ou não me casar com ela. Escolhi o segundo. Respeitei o limite dela. As consequências dessa escolha agora são de vocês para gerenciar. Ele começou a gaguejar sobre advogados e processos e violação de promessa. Em violação de promessa? Ri. Um som frio e vazio. Você estava lá, Ricardo. Ouviu ela. Você tem uma dúzia de testemunhas que a ouviram dar um ultimato numa ceia em família. Ela tornou a continuação do nosso casamento condicional e eu simplesmente rejeitei as condições. Não há processo. Só há conta de uma festa que vocês não vão mais realizar. Desliguei. A próxima pessoa a aparecer foi a própria Sofia. Ela apareceu na minha casa naquela tarde usando sua chave para entrar. Me encontrou na sala cercado de caixas vazias. Estava empacotando as coisas dela. Sofia, gritou. Seu rosto uma máscara de incredulidade. O que você está fazendo? Sem nem levantar os olhos. Estou te ajudando a se mudar. Você vai ter que encontrar um novo lugar para morar. Sofia, você não pode me expulsar. Eu moro aqui. Finalmente me levantando para encará-la. Não, Sofia. Você tem ficado aqui. Esta é minha casa. Meu nome está na escritura e seu convite foi revogado. Amanhã vou trocar as fechaduras. Sugiro que organize para seus pais virem buscar suas coisas. Finalmente desmoronou. A fachada arrogante e autoconfiante se desfazendo para revelar a garota assustada e mimada que havia por baixo. Ela chorou, implorou, suplicou. Disse que não estava falando sério, que foi apenas uma bobagem que disse, que me amava. Eu fiquei ali, impassível. No momento para isso, Sofia, foi quando minha mãe estava na sua mesa sendo tratada com desrespeito. O momento para isso foi antes de você fazer do seu ex-namorado uma condição para nosso casamento. Você tomou sua decisão, agora estou tomando a minha. Segunda atualização, os 30 dias seguintes. Os 30 dias que se seguiram foram uma educação lenta e brutal para Sofia no conceito de consequências. Ela e sua família haviam vivido toda a vida num mundo suave e almofadado de segundas chances e decisões sem consequências. Um mundo amortecido pelo dinheiro deles e pela ilusão compartilhada de superioridade intelectual. Esse mundo não existia mais. A primeira lição foi financeira. Seu pai, depois de uma semana de ameaças e bravatas, finalmente percebeu que eu não contribuiria nenhum único centavo para o desastre financeiro do casamento cancelado. A conta final pelos depósitos perdidos e taxas de cancelamento, segundo ouvi, se aproximava de 1.700.000 reais. Foi um golpe devastador mesmo para eles. A segunda lição foi social. Eles tentaram manipular a narrativa. É claro, contaram aos amigos que eu era emocionalmente instável, que havia tido um colapso nervoso e cancelado o casamento
sem motivo, mas a história era boa demais, suculenta demais. Uma dúzia de pessoas estiveram naquela ceia. A história do ultimato de Sofia e minha silenciosa e definitiva aceitação se espalhou como fogo por seu círculo social. Ela não era a vítima. Era a noiva arrogante que jogou suas cartas com muita força e perdeu tudo. Sofia, depois de ser forçada a se mudar da minha casa, teve que voltar a morar com os pais. O ambiente naquela casa, me disseram, era tóxico. Seus pais, enfrentando uma perda financeira massiva e humilhação pública, a ressentiam. Discutiam constantemente. A fina camada da dinâmica familiar evoluída deles foi arrancada para revelar a realidade amarga e disfuncional que havia por baixo. Daniel, o ex-namorado, o homem que era tão essencial para a vida dela, provou ser menos que inútil numa crise real. Ele era um acessório divertido para uma mulher que tinha um noivo estável e bem-sucedido. Não estava interessado em ser apoio para uma mulher solteira, arruinada, desempregada e emocionalmente volátil. Lenta e silenciosamente, começou a se distanciar. As ligações e mensagens constantes cessaram. Estava ocupado. Tinha outros planos. Era, no final, apenas mais um amigo de conveniência. Enquanto o mundo dela pegava fogo, eu reconstruía o meu em silêncio. Fiz uma viagem de 2 semanas para Chiapas. Uma viagem que sempre quis fazer, mas havia adiado porque Sofia não se interessava. Voltei me sentindo renovado e com a mente limpa. Concentrei-me no meu trabalho, conseguindo o maior projeto da minha carreira. Reconectei com amigos que haviam se afastado. Amigos que nunca gostaram da pessoa em que eu me tornava quando estava com Sofia. Não saí com ninguém. Não estava interessado. Estava aproveitando a paz, a tranquilidade, a liberdade de uma vida que era inteiramente minha. Uma vida em que não tinha que navegar constantemente pelo campo minado emocional das inseguranças de outra pessoa. A lição final e mais satisfatória para Sofia veio cerca de 6 meses depois. Uma importante revista de arquitetura publicou uma reportagem sobre um teatro histórico que passei os últimos 2 anos restaurando. Foi uma grande honra. O ápice da minha carreira até aquele momento. O artigo incluía um evento de gala para celebrar a reabertura do teatro. Um evento ao qual compareceram o prefeito e algumas das pessoas mais influentes da cidade. Havia uma foto minha no palco aceitando um prêmio pelo projeto. Atualização final, em 1 ano depois. Passou pouco mais de 1 ano desde aquela ceia de domingo. Minha vida avançou de maneiras que nunca poderia ter imaginado. Minha empresa cresceu. O sucesso do projeto do teatro abriu portas que nunca soube que existiam. Vendi minha antiga casa e comprei um lindo loft no centro. Um lugar que é totalmente eu. Tudo linhas limpas, tijolo à vista e aço industrial. Comecei a sair de novo há uns 6 meses. Ela se chama Valéria. É médica, é gentil, é brilhante e tem uma vontade de ferro. Sua família é maravilhosa. Uma família barulhenta e carinhosa de Jalisco que me acolheu de braços abertos e com comida demais. Seu passado é passado dela, e meu passado é o meu. Estamos construindo um futuro juntos. Um futuro baseado em respeito mútuo e limites claros e honestos. Não vi nem falei com Sofia em mais de 1 ano. Havia bloqueado ela e toda a sua família em todos os lugares, mas ouvia coisas através de conhecidos em comum. Seus pais foram forçados a vender a grande casa e se mudar para um apartamento. O golpe financeiro do casamento, combinado com algumas outras aventuras financeiras criativas do pai dela que deram errado, os deixou paralisados. Sofia ainda morava com eles. Havia tentado lançar uma carreira como coach de vida, mas sem meu dinheiro para financiar o site e o marketing, não conseguiu decolar. Trabalhava meio período numa boutique de luxo, um trabalho que aparentemente odiava. Daniel estava completamente fora de cena. Havia se comprometido com outra mulher. Ele e sua nova noiva deixaram muito claro que Sofia não fazia parte da família moderna e fluida deles. O encontro final e inesperado aconteceu no mês passado. Eu estava num leilão beneficente com Valéria. Estávamos fazendo lances numa obra de arte, indo e nos divertindo. Olhei para o outro lado da sala lotada e a vi. Ela estava lá como voluntária, uma das pessoas com aventais pretos servindo champanhe e recolhendo pratos. Ela me viu. Me viu com Valéria, uma mulher linda e bem-sucedida rindo ao meu lado. Me viu feliz, relaxado e completa, absolutamente indiferente à existência dela. Seu rosto, por apenas uma fração de segundo, se decompôs. A máscara de ressentimento entediado que usava deslizou e vi um lampejo de arrependimento puro e não adulterado. Ela se virou e desapareceu na cozinha antes que pudesse registrar o momento completamente.